Pronto, já estou ao vivo. Deixa eu ver aqui se aparece. Apareceu aqui pra mim, tô entrando. Marcelo Janotti entrou, Thelma, Taina, Douglas. Já tem três, né? Já tem quatro. Ó, que bom. Tudo bem, pessoal? Olha que legal. Recebendo bastante gente já no começo. Que legal. Sejam muito bem-vindos. Ó, uma coisa que eu aprendi aqui, ó, apertem o coraçãozinho, entendeu? Entendeu? E mandem aviãozinho, que eu quero bastante gente na live, tá? Nessa primeira live, ok? Aí, gente, ó. Tudo bem, né? Como vai? Oi, Alexandra. Oi, Deleuza. Tudo bem? Oi, Douglas. Tudo bem com vocês? Opa, o Sidney chegando. Deixa aqui. Vamos lá pegar aqui. Pá, o Artêmio também tá aí. Que legal. Oi, olha aí quanta gente. Bacana. Vamos aguardar o Sidney um pouquinho. Ele já está por entrar daqui a pouco. Ah. Hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, pessoal. A gente vai falar de mentoria. Eu, Demétrio, eu sou mentor, né? E sou mentor associado à Escola de Mentores. Eu sou formado pela Escola de Mentores. Olha aí o Sidney. Olá, Oi, Sidney, como vai você? Tudo bem? tudo bom? Como é que tá o som? Tá transmitindo bem? Estou ouvindo bem. E você me ouvindo bem também? Também ouvindo bem. Tentando ajustar aqui só É, a câmera, vamos colocar aqui, ficar um pouco mais afastado. Está me ouvindo bem, né? tô te ouvindo bem, Sidney. Então pronto, Bom, Sidney, já vamos lá? estamos aqui, bastante gente Então chegando. vamos lá. Sidney, em primeiro Prazer, lugar, meu se muito conhece. obrigado pela sua presença, entendeu? Para mim vai ser. Hoje é a primeira live, né, aqui no meu Instagram, e eu fico muito feliz por estar recebendo você, entendeu? Aliás, você foi muito bem escolhido, né? Eu gosto muito do teu trabalho e me identifico demais, né? Bom, Sidney, você quer se apresentar para o pessoal? Olha, eu gostaria sempre que a gente fizesse as honras um do outro, mas eu faço isso para si, porque Tá legal. a primeira live a gente nunca esquece, né? É Então, verdade. que seja a primeira de muitas e muitas lives, tá Ah, bom? obrigado, Sidney. Obrigado Bom, mesmo. me apresentando, eu sou amigo do Demétrio. Acho que essa é a melhor definição do que eu possa trazer agora. O Demétrio é uma pessoa que conheci há pouco tempo. Ele apareceu na escola de mentores e rapidamente a gente começou a se integrar, se conhecer, conhecer alguns movimentos do Demétrio, conhecer a história dele e ver algumas sinergias na minha história. Que legal. Quem não me conhece, a minha história ela também é do varejo, apesar de ser um outro varejo, eu fui do mercado financeiro, trabalhei muito no segmento de comércio dentro dos bancos, depois desenvolvi produtos, sempre no banco. O banco foi um banco muito grande, hoje ele já foi sucedido pelo Santander, era o Banco Real. Dentro desse banco eu fiquei 20 anos, tive uma trajetória, eu já vou fazer a mesura, o Demetrio, de colocar aqui o que me trouxe a te conhecer, tá bom? Tá bom. Eu fui um profissional muito precoce dentro desse banco, e quando eu digo precoce, cheguei nos cargos, a época era aquela piramidezinha que vai subindo, degrau por degrau. Eu subi todos os degraus, começando no office boy e parando no diretor. Esse degrau aconteceu aí numa trajetória de 20 anos, foi muito cedo, porque eu entrei no banco com 14 anos de idade, então vocês podem fazer um cálculo, eu cheguei à diretoria com 28 anos de idade. É evidente que com pouca idade, num banco tradicional, numa época bem diferente do que é hoje, cheio de jovens, supernutridos de informação, né? Na época eu era um atrevido, curioso, ansioso, e deram para mim espaço. E eu percebi que tinha um espaço muito grande para fazer a diferença, inovar. Então, eu participei de muitas inovações que aconteceram no varejo, tive aí sim
para suportar esse período muito novo, quer dizer, esse período que eu tinha pouca idade, eu tive mentores. Eu tive vários e vários mentores que direcionaram minha vida, me expuseram, me provocaram, e eu fui aprendendo sobre ser mentor a partir dessa vivência como um bom mentorado. Posterior a isso, eu entrei na indústria da internet, ainda estava no banco quando a internet surgiu, me aventurei, montei vou falar a linguagem de hoje, uma startup, né, da época. Há 25 anos não era startup, mas montei uma startup e cresceu da busca chamada Achei. Acabei recebendo uma oferta por ele no começo do século, em 2000, 2001. Vendi o site e desde então eu me dediquei a formar jovens líderes e a formar líderes desses jovens. Nessa trajetória, eu passei a conceituar bastante sobre esse mercado de liderança, criei várias iniciativas, vários programas, desenvolvi conteúdos e livros. Nesse período já são 8 livros, o primeiro deles ficou bastante 8 famoso. livros? 8 livros. O primeiro dele ficou bastante famoso, que é o Geração Y, que já está ficando bem mais velha, né? E daí, de lá para cá eu venho conversando muito sobre o exercício da mentoria no desenvolvimento das pessoas. Então, esse é um breve relato aí do que é a minha trajetória. Nesse processo eu conheci o Demétrio, que veio também depois de uma enorme trajetória, né, Demétrio? Veio 32 anos de varejo, organizar... Você veio organizar a tua vida e ver como que você pode transformar toda essa bagagem de 32 anos, né, em algo que ajude a formar novas gerações. Né? Pois é, Sidney. Eu tenho 32 anos de varejo, né? Comecei lá no passado, no Pão de Açúcar, passei por Walmart, passei por Habib's, passei por várias empresas, passei pelo Bom Preço no Nordeste, né? Eu acho que eu já cheguei a liderar mais de 300 lojas, né? No Habib's eram mais de 400 lojas, e a minha liderança na época de Walmart chegou a 154 lojas, né? E depois eu iniciei uma carreira muito importante, eu venho empreendendo há 6 anos, e comecei numa carreira muito bacana de consultoria. E num dado momento, Sidney, um dos meus clientes chegou para mim e falou: porra, Demétrio, você está me mentorando, né? E isso é muito importante. Aí naquele momento eu falei: puxa vida, eu preciso conhecer um pouco mais desse mercado de mentorias. Aí fui procurar grande referência, que é você, né, Sidney, na minha opinião. Obrigado. Mas, Sidney, começando um pouquinho, né, entrando nos nossos assuntos aqui, tem você sabe que hoje, por acaso, hoje é dia do comerciante, viu? Olha que bacana. Hoje E, é 16, né? parabéns a todos os comerciantes. Eu estou vendo alguns comerciantes já aqui presentes. Mas tem uma coisa para nós do comércio que é um grande desafio, Sidney. Muitas vezes, o nosso grande desafio é a manutenção das pessoas. Hoje, o turnover dentro do comércio, ele é de aproximadamente 33%. Em algumas operações, chega a superar os 50%. E eu entendo, e aí é um pensamento meu, e eu queria dividir com todos, e depois eu queria ouvir a tua opinião. Eu entendo que a mentoria, né, que é um processo que tem como objetivo desenvolver o amadurecimento, né, o amadurecimento dos profissionais, é uma grande ferramenta, inclusive, para a retenção de profissionais, né, porque eles se sentem mais valorizados. O que você acha disso? Bom, primeiro eu queria fazer um comentário sobre o turnover no comércio. Tá? Ele realmente é um desafio, porque toda a qualificação para aquele entrante no mercado comercial, quer dizer, o profissional que entra no comércio, ele não precisa de muita qualificação. E eu vou falar isso com muito respeito, tá? A qualificação dele é muito pontual. Não estou dizendo que ele não precisa desenvolver essa qualificação. Mas o entrante, principalmente, vamos pensar aí numa loja que você entra, numa loja de shopping.
Você que vai entrar numa loja de shopping, você não precisa ter muita qualificação, você precisa ter educação, bom atendimento, e a própria loja dá a qualificação imediata, aquela qualificação operacional, e já coloca ele na linha de frente. O que, por um lado, é muito bom e, por um lado, deixa a fragilidade. Por quê que é bom e por que fica frágil? Num primeiro momento, é muito bom porque você identifica rapidamente a pessoa que está interessada em gerar valor. Tá? E a pessoa que entra no comércio pega rápido o princípio, a forma de atender o cliente, entender o princípio do cliente, ele pode ser desenvolvido para trabalhar muito bem no comércio. E eu diria que é uma das carreiras que tem um desenvolvimento mais longo na história, porque o comércio sofre muito com tudo que está acontecendo o tempo todo. Eu queria que você depois falasse da pandemia. Põe aí na pauta, tá? Porque assim, a pandemia deu uma bagunçada em todo o comércio aí, de um modo geral. Mas o lado ruim é que sim, muita gente também se aventura em ser um profissional no comércio, mas só de passagem. Quer dizer, ele não está com aquela sedimentação de fazer uma carreira. Então é muito comum a pessoa entrar e sair do comércio com muita facilidade, porque a pessoa passou por lá só para levantar o dinheiro. Bom, isso é característica, os comerciantes já sabem isso bastante. Quem atua no varejo já sabe disso e lida com isso. Mas você falou aí alguns números de turnover médio, né? Uhum. No varejo, o turnover maior que eu já vi na minha vida foi, Foi. foi de uma rede de lanchonetes. E o turnover assim, era em torno de 120% ao ano. Uau. Eu falei, cara, peraí, 120, você gira o grupo inteiro Sim. 2 vezes no ano? Ele falou, E ele, obviamente, esse grupo também fez uma coisa muito interessante que ajudou muito a reduzir esse turnover maluco aí. Ele se reposicionou. Ele se reposicionou como o primeiro emprego. Então, a ideia não era trabalhar a retenção, tá? Pensando que todo mundo que está entrando vai ser carreirista dentro da empresa ou vai ficar anos e anos aqui. Não, eles assumiram isso como parte integrante. Então, eles proporcionaram a melhor primeira experiência do primeiro emprego. E você vê Eles como é assumiram. sutil. Eles assumiram que ali é um bom lugar para você entrar no mercado de trabalho. E o legal é que eles construíram todo um processo de qualificação da pessoa para o primeiro emprego. Você repara que nesse processo, uma parte grande dos profissionais que entraram aderiram à cultura. Então, aspectos como cultura, comportamento e até mesmo maturidade foi desenvolvida. E o sutil disso foi que justamente os mentores desses novos profissionais que entravam eram os mais veteranos. É muito bonito a história que eles fizeram, reduziram muito o turnover, mudaram completamente a forma de atendimento, pensando nisso, nesse jovem do primeiro emprego, né? Então, Quando você falou... Fala. Por favor, pode falar. Não, é só finalizando. Quando você coloca os mais veteranos como referência, muitos jovens que entraram no comércio, eles tendo aquele veterano, ele olha como uma referência, pô, você sabe que eu não tinha pensado nessa carreira? E eu começo a repensar, e isso, evidentemente, altera os percentuais de turnover, ou seja, a retenção acontece por uma ação direta de referência dos mais veteranos. Não aquela referência negativa. Eu já vi lojas que o veterano chegava lá para com medo do novo funcionário vendedor, o que ele falava? Tem certeza, cara? Isso aqui é uma vida triste, isso aqui é horrível, isso aqui é uma vida para quem não sabe o que fazer da vida. Sabe? O próprio veterano sendo o antítese, né? Promovendo a saída do outro. E não é bem assim. A gente vê que os veteranos eles estão entrando num processo de educação muito grande e tem outros casos de varejo agora que ficaram muito simbólicos, principalmente agora nessa pandemia, que parte do varejo, de alguma maneira, precisou se reinventar e assim, a toque de caixa, né? Sim. E aí, mais do que nunca, com o turnover acontecendo num nível absurdo nessa época de pandemia no varejo,
o papel dos veteranos passa a ser muito importante, né? E o papel de passar a experiência para os mais jovens. Isso é muito claro, né? Então, e o que quando a gente fala, né, de um veterano passando experiência para o mais jovem, a gente está falando exatamente de mentoria. Isso é mentoria, né? Esse é um processo sábio e muito importante dentro do varejo. Né? E eu vou te falar uma coisa, nos 32 anos de varejo, enquanto eu trabalhei no Walmart, por exemplo, se desenvolviam programas interessantes de mentoria lá. Eu lembro que teve um momento em que na minha responsabilidade, eu abri 60 lojas em um ano. E para a abertura dessas 60 lojas, a gente tinha um programa, né, parecido, é claro, a gente não utilizava exatamente a expressão gerente mais experiente, ele tinha como papel passar a experiência dele, né? E principalmente o conhecimento tácito que muitas vezes está na cabeça, né, de poucas pessoas, né, para o jovem que estava entrando para assumir, por exemplo, uma gestão de loja. Foi muito importante. Mas você sabe que mentoria também tem um outro papel na minha vida profissional. É mesmo? Eu comecei na consultoria, né, de 2 anos para cá. E é interessante como na consultoria, muitas vezes, ok, bom exemplo, Arthur, né? O Eduardo Branco era o seu mentor na época que a gente trabalhou junto. Ótimo exemplo. Né? E uma coisa interessante na consultoria sabe que muitas vezes, quando você entra numa empresa para desenvolver um trabalho de consultoria, existe um grande desafio que é a perpetuidade do trabalho que você desenvolve. Né? Porque enquanto você está lá, muitas vezes as coisas acontecem. Mas quando você sai, infelizmente, as coisas voltam à estaca original. Elas entram novamente numa situação de conforto. E qual é o papel da mentoria nesse caso? E é isso que eu venho fazendo. Eu percebo que muitas vezes, para que o trabalho implantado ele tenha alguma perpetuidade, tem que haver algum tipo de alteração atitudinal daquele gestor, daquele gerente daquele departamento, dono daquele mercadinho, dono daquele supermercado, dono daquela padaria. E aí eu faço um trabalho de mentoria nesse caso. Tá? Eu, além de implantar um projeto, por exemplo, comercial, entendeu, no supermercado, e depois eu faço um trabalho muito forte junto ao proprietário daquela loja para que haja uma alteração atitudinal, para que haja... Como que você vê isso? Entendeu? Essa ferramenta sendo utilizada na consultoria. Bom, eu vejo que, primeiro, você falou algumas coisas interessantes das suas experiências. Eu acredito que você teve inúmeros mentores. Se com você aconteceu o que acontece comigo, ou o que aconteceu em vários momentos meus, eu me lembro de uma experiência, uma das primeiras experiências como gerente de banco. Tá? A gente começa, eu já tinha experiência no banco, mas na hora que você é gerente, você tem que ir lá captar o cliente, abrir a conversa com o cliente, você fica com um monte de medos. Né? E eu me lembro muito, primeiro, que eu tive um colega que já era veterano, ele era um ótimo mentor, porque ele fazia uma coisa que era simples, era me provocar. Ele sempre estava me provocando. Ele falou, e aí, você não vai conquistar aquele cliente? Mas aquele cliente é só um veterano que acontece. Porque a gente nivela os clientes pelo porte, pela influência, pela relevância do cliente. E ele fala, você não vai conquistar? Eu não vou lá. É você quem tem que ir. E ele ficava me provocando. Até um dia que o cliente veio à agência. Nós não fomos, eu fiquei fugindo de ir lá. O dia que o cliente veio na agência, ele foi lá, recebeu o cliente, eu falei, que bom, o cliente grandão está lá e ele está lá, a gente não vai perder. A gente pensando no banco, era uma inocência minha. Né? Aí ele chegou e trouxe o cliente até a minha mesa e falou, olha, ele quem vai te atender. Ele não me preparou, não, ele simplesmente falou, esse aqui é o gerente que vai atender o senhor. E pôs ele sentado. Sabe aquela hora eu falei, cara, eu me senti mais ou menos aquele filminho clássico do John Wayne jogando o menino no lago para nadar, né? Sim. Eu me senti nessa hora, dessa maneira, um cliente importante para a agência,
importante em termos de resultado, e ele veio e me colocou dessa forma. Eu fiquei sutilmente atento a tudo que ele estava fazendo antes. E aí foi interessante, porque a forma que ele atendia os grandes clientes serviu de referência para mim. Então era como se eu tentasse, de alguma maneira, copiá-lo. Né? Copiar, a palavra cópia é no sentido de modelagem. Né? E eu tentava, de alguma maneira, falar, se ele tivesse sentado aqui, como é que era? E era interessante que até a postura que eu sentava era de uma outra forma. Naquele momento, era até sutil, né? Que naquele momento o mercado ainda suportava pessoas fumando em ambientes fechados. E o cliente era um cliente fumador. E esse outro gerente fumava também. Eu, na época, não fumava, não gostava de fumar, mas eu lembro que se eu tiver que modelá-lo, eu precisava, uma hora que eu vi que o cliente ia puxar um cigarro, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não ia puxar um cigarro também que ele faria. Falei, como é que eu modelo isso? Eu sei que eu acendi o cigarro do cliente e ele falou, não, tô bem. Mas é essa modelagem que não é uma cópia exata. Mas eu me lembro muito bem de todos os trejeitos, tudo aquilo que não fala, o jeitão que ele arrumava a gravata, ele ia atender o cliente, ele levantava, arrumava a gravata. Era assim, era meio que cerimonial dele. Ele levantava, arrumava a gravata assim, se posicionava e tudo bem. Ele fazia um jeitão. Esse processo era muito interessante, que a gente modela até uma hora que a gente coloca a nossa forma, o nosso jeito nesse tempero. E aí vai ficando com um tempero mais singular, um tempero que é só nosso. Né? Então, quando você fala da consultoria, às vezes a gente quer a resposta. Mas sabe onde vira a chave? É quando o mentor não dá a resposta, mas eu olhei para ele para ter a resposta que eu preciso. Então é essa chavezinha que eu vejo um veterano, alguém que já tem mais vivência, transferindo a experiência, a vivência dele, para alguém que é mais novato naquela experiência, né? Naquela vivência. Bacana, Sidney. Você me fez lembrar... Mentores? Oi? Você teve mentores? Eu tive vários mentores, Sidney. Eu acho o seguinte, eu acho que uma carreira... eu tive uma carreira muito bacana. Eu comecei tirando café numa loja 7-Eleven e cheguei a ser vice-presidente de operações, responsável por 157 lojas no Walmart, né? Cheguei a ser CEO do Habib's, respondendo por mais de 400 lojas. E eu acho que uma carreira de sucesso, Sidney, a gente só constrói se a gente encontrar pessoas importantes nessa trajetória, entendeu? Pessoas que nos inspiram, né? E aí eu lembro, por exemplo, de algumas pessoas como Domingos Cordovil, entendeu? Eu posso citar tantas outras pessoas que não querendo ser injusto, entendeu? Eu vou tomar liberdade de não evoluir na quantidade, no nome das pessoas, mas foram pessoas que foram determinantes, né, no meu desenvolvimento, né? E é bem isso, né? Você presta atenção muitas vezes, né, nos pequenos detalhes de como essas pessoas atuam, até que você vai ganhando maturidade, né, e aí você começa a introduzir dentro do seu dia a dia, né, o seu jeito de ser, né, e isso é muito importante. Hoje, Sidney, eu tenho 2 mentores. Um mentor técnico, que é você, né, a gente tem um projeto por acontecer, que por uma questão de confidencialidade eu não posso falar qual é o cliente, né? E tem um mentor hoje que me ajuda muito nas questões, um mentor para as questões relacionadas a C-Level, né? Que é o Roberto Brito. O Roberto Brito ele foi presidente do Bom Preço, presidente do Ponto Frio, presidente do Atacadão, né? E a gente tem, nesse período de pandemia, um pouquinho complicado, mas a gente costuma ter conversas pelo menos uma vez por mês, onde eu vou lá e exponho claramente, né, quais são os meus desafios, né, nesse novo momento, né, onde eu desenvolvo uma empresa de consultoria e agora implantando uma empresa de mentoria e treinamento, a Academia do Comerciante, né? E aí eu queria puxar um outro gancho, Sidney, que é a mentoria para empreendedores. Eu percebi que já entraram alguns empreendedores aqui,
E eu empreendo já há 6 anos. E muita gente não imagina, mas ser um empreendedor muitas vezes significa você acabar se isolando. Não se isolando, mas ser um ser, né, que fica muitas vezes sozinho nas suas tomadas de decisão. Né? É um desafio, né, a questão. E para um empreendedor, né, e a gente conhece algumas empresas alguns estudos como a Endeavor, que trabalham muito bem essa questão da mentoria para empreendedores. Inclusive, o próximo convidado vai ser um mentor da Endeavor, um empreendedor Endeavor, né, que é o Arnold, vai acontecer no dia 30. Mas o empreendedor, ele tem esse grande desafio. E você sabe que eu tenho clientes que falam o seguinte, Demétrio, além das questões técnicas que você aporta, para nós é muito importante tê-lo aqui, porque você está toda hora nos provocando. Uhum. Toda hora você está com uma visão de fora, entendeu? E nos provocando. Né? E como que você vê hoje, né, os empreendedores provocando, quer dizer, procurando, né, mentores? Algo que você percebe bastante na escola de mentores? Sim, tem um momento que nós estamos vivendo agora, que já tem alguns anos, que começou o movimento do empreendedorismo de maneira mais acelerada, pegando um pouco de modelagem do que acontece nos Estados Unidos. Então, tem aí uma quantidade de startups, pessoas que estão empreendendo de maneira generalizada. Existe um histórico no Brasil que quanto mais a gente tem crise econômica, momento de desemprego acentuado, como já está acontecendo, é muito comum as pessoas encontrarem no empreendedorismo uma saída ou uma alternativa. Então, o Brasil, nesse sentido, é bastante empreendedor, sem necessidade de outras provocações. Tá? Ele empreende, eu diria que é um empreendedor de sobrevivência. Então, quando eu estou pensando naquela pessoa que está fazendo bolinho e vendendo no bairro, é um empreendedor de sobrevivência, é aquele empreendedor que está fazendo algo para render, para ter renda na tua vida, para pagar as contas. Então, esse é um tipo de empreendedor. Romanticamente, existe um empreendedor que quer ter uma ideia, levantar uma quantidade de dinheiro grande nos hackathons, nos momentos aí de startup fashion e etc., né? Que é uma outra realidade. São realidades distintas Uhum. de empreendedorismo, e cada uma, obviamente, tem a sua peculiaridade. O empreendedor que eu chamaria empreendedor mais de sobrevivência, esse aí, ele agarra todo tipo de vivência, de experiência. Ele é aberto às referências. Está dando certo com fulano? O que ele está fazendo? Então, quase que a mentoria passeia ali como uma parte natural das coisas. E a mentoria, muitas vezes, é olhando o que ele está fazendo e fala, vou fazer na minha área aqui. Então, o empreendedor de sobrevivência, ele é um mentorado muito mais aberto. Ele empreende com absorção muito grande. Já um outro tipo de empreendedor, que é esse empreendedor mais sofisticado, de startup, nem sempre ele está aberto a uma mentoria. Então, confunde um pouco o papel do mentor com o investidor. E essa parte é uma parte que eu particularmente acho muito complexa. Quando eu quero um investidor, mas na verdade ele é o cara que está investindo na empresa. E aí ele, além de investir, ele vai ser mentor. Nessa hora dá confusão, sabe? Então, a minha recomendação para quem está empreendendo é separar os papéis. Se o seu empreendimento precisa de investidor, o investidor tem os interesses dele, tem as preocupações dele, e sim, ele, como investidor, vai querer dar o pitaco dele, o palpite dele, a opinião dele do negócio, como investidor. Então, ele vai dar a opinião. Para esse empreendedor, é bom ele buscar um mentor que tenha vivência no ramo, que tenha vivência no negócio. Nós tivemos até um envolvimento, acho que foi um dos primeiros envolvimentos, Demetrio, que foi bem característico disso.
Uma empresa chamou a gente lá na escola para fazer a formação de mentores da área de franchising deles, né? Ok. E naquele momento, eu acho que foi o nosso primeiro movimento, você estava ainda na formação, eu falei, Demetrio, vem junto. Sim, eu fui junto com você, eu lembro disso. Por quê? Porque eu, particularmente, não tenho tanta informação de franquias e nem do modelo de gestão de franquias. E você tem essa vivência em franquia. Você não tem a vivência de mentoria. Tá? Ainda você não tinha vivência naquela oportunidade. Então eu falei, não, vem você como um expert do ramo. Até porque eu não sabia qual a natureza da dúvida que surgiria. Então, para o empreendedor, eu diria que tem que sempre colocar essa condição. A pessoa que vai fazer o papel de mentor, ela precisa ter vivência específica na área. Então, olha só que interessante. Eu estou querendo fazer uma fintech. Ou seja, criar um app financeiro que vai ser um meio de pagamento. E eu estou criando isso. Eu sou o dono da ideia e estou criando. Muito bem. Quem seriam os meus mentores? Alguém que tenha conhecimento em dois aspectos: tecnologia e finanças, ou meio financeiro. Você entende? Uhum. Eu preciso de alguém que tenha vivência nisso. E que, se possível, não seja alguém que vá investir no meu negócio. Perfeito. Até para manter a independência, que você acabou de falar. Para ele, como mentor, poder te provocar, poder te questionar, poder te apresentar possibilidades que talvez você não tenha visto como varejo. Então, a recomendação sempre é entender bem os papéis, porque o objetivo da mentoria, como você falou bem no começo, é aumentar a maturidade, ou seja, o estado de prontidão para a pessoa dar conta do desafio com seus próprios recursos. Então, a mentoria desenvolve no mentorado os próprios recursos que ele já tem, usando a vivência que ele tem num determinado cenário. A rigor, eu estou dizendo assim, não adianta você pedir para ser mentor se você está no ramo, por exemplo, de franchising, de comércio alimentício, que é diferente, por exemplo, de comércio de roupa, ou de comércio de bijuteria, ou de alto luxo. Cada um é uma característica. Não adianta você pegar alguém que é muito bom no atacado para ser mentor no varejo, ou alguém é muito bem em mercado de joias. Então ele vai entender muito bem para fazer a mentoria desse meu negócio de comida. Não é por aí que funciona. Quanto mais a vivência estiver próxima da vivência que eu tenho, melhor é a posição de mentoria, melhor e mais precisa é a condição de mentoria. Eu acho perfeito, Sidney. Inclusive, eu tenho até como exemplo, eu não posso citar o nome da empresa, mas um determinado empreendedor, ele tem uma indústria de snacks, só posso falar isso, né, de salgadinhos. Eu acabei de receber um convite, né, para ser atuar no conselho consultivo dele. Né? Por quê? Né, eu acho que existe um aspecto muito importante aí, que é exatamente essa questão da independência. Né? E a questão da experiência, eu operei snacks por um bom tempo, né? Mas quando você falou da independência, que é fundamental, eu lembrei do processo de mentoria em empresas de varejo, tá? E aí eu lembrei também que, por exemplo, quando a gente implantava a mentoria no varejo, mentoria nas empresas de varejistas, uma questão fundamental, pensando exatamente na independência, é que o mentor ele não podia ser, não deveria ser, era proibido que ele fosse um chefe imediato daquela pessoa. Ou mesmo que estivesse dentro da estrutura, de alguma forma liderando essa pessoa. Esse era um processo muito usual e foi importante. Né? E é algo bastante gostoso. Mistura, é só por conta da questão de mistura de papéis, é evidente. A pessoa, às vezes, como gestor, ele tem papel de gestão, ele tem papel de controle dos processos, do resultado. São papéis distintos, ou seja, na mentoria não há espaço para nível hierárquico, exceto em um caso, viu, Demetrio? Só um caso que eu costumo aconselhar
que a mentoria aconteça entre alguém hierarquicamente conectado com o mentor hierarquicamente conectado ao mentorado, tá? Quando há um processo de sucessão. Então, por exemplo, eu sou diretor financeiro de uma empresa, você é o gerente financeiro. Tá? Em algum momento já está mapeado que você é o meu sucessor. Não Ok. é substituto, você é meu sucessor. Ou seja, sei lá, daqui 2 anos eu vou me aposentar e eu preciso ter um sucessor nomeado. Você, nesse caso, é o meu sucessor. Então, eu fazer a sua mentoria, ela é genuína porque já está estabelecido o processo de sucessão. Aí é bom que sejam mesmo hierarquicamente conectados. Fora esse aspecto, o restante é bom que não tenha na mentoria um padrão hierárquico estabelecido, porque confunde, tá? Confunde os papéis. Tá. Sidney, eu percebi que entraram muitas pessoas, existe um público feminino bastante considerável aqui dentro da nossa live. E aí tem um ponto que eu acho que seria bem bacana você comentar, que é a mentoria para desenvolvimento de liderança feminina. Eu acho que esse é um trabalho muito bacana que é feito na Escola de Mentores e que eu acho que a gente poderia estar comentando aqui e explanando um pouquinho mais sobre isso. Bom, como você sabe, o manual feminino ele é muito maior do que uma live. É um aspecto importante. Eu acho que nós dois, como dois machos, a gente tem que dar o respeito e deixar que elas façam esse tipo de movimentação. Então, sim, existe uma cultura dentro das empresas de não dar atenção da mesma forma para o feminino. Ou é como se estivesse meio surdo dentro das empresas, tem gente que não presta atenção no assunto. Eu acho que esse processo, principalmente quando a gente fala de mentoria de liderança feminina, o princípio é alertar e abrir o olho para que a pessoa passe a enxergar o feminino de uma maneira diferenciada. Tá? Não tem nada a ver com cota, nada disso, é simplesmente para de não enxergar. Então, tem programas para isso, não dá para a gente abordar numa live qualquer aspecto maior, mas sim, é um princípio de estabelecer uma coisa interessante, mentoras. E é interessante que quando as pessoas chegam na escola, falam, oh, a gente queria um programa de liderança feminina. A gente busca dentro do casting da escola, né, dentro do hall de mentores que já passaram pela escola, mentoras que estão atuando no mercado e a gente faz questão de apresentar para as empresas que, no caso de liderança feminina, existem mentoras e são elas que precisam capitanear esse processo para coerência mesmo, é só um processo de coerência. Agora, dentro das empresas, eu percebo um movimento crescente de ampliar o número de mentoras dentro dos programas. Né? É muito interessante que alguns programas que a gente roda na empresa, as mais dedicadas, as mais operantes dentro do processo de mentoria são as mulheres. E os melhores resultados. Então, eu acho que a gente só tem que acordar para esse processo e parar de considerar ou. Não, não. Simplesmente existe um processo, dá atenção para isso. Eu acho que na escola eu sempre dei um exemplo, eu moro perto do aeroporto de Congonhas. Né? Uhum. Antes da pandemia, o número de pousos e decolagens era em torno de 600 por dia. Eu moro perto, eu fiquei surdo para barulho de avião. Não ouço. Então, assim, ele passa, a gente não ouve. Por quê? Você já está tão acostumado com aquilo que você não ouve. Eu diria que no caso do feminino dentro das corporações, uma parte é isso, tá? Uma parte, não é tudo, mas uma parte é esse não ouvir, porque a gente já está tão acostumado com as coisas do jeito que são, que a gente para de ouvir. Eu acho que a gente precisa voltar a ouvir. Quando a gente fala o programa de mentoria de liderança feminina, é quase que um primeiro movimento para volta a ouvir, e obviamente tem mentoras que conseguiram superar essas barreiras em outras dimensões e acharam caminhos para superar as barreiras, elas são excelentes referências para as possíveis mentoradas que estão dentro das empresas. Né? Perfeito.
E uma coisa que eu queria comentar, falando aqui para os comerciantes, para os varejistas aqui, é que um dos principais prazeres que a gente tem dentro da nossa carreira, né, é estar desenvolvendo pessoas. Uma coisa que eu adorava era desenvolver gerentes de loja. Adorava isso. Né? Eu lembro que eu tinha 4 escolas de desenvolvimento de profissionais. Uma ficava em Pernambuco, outra na Bahia, outra em São Paulo e outra no Rio Grande do Sul. Aí, né, e por essa escola passavam todos os novos profissionais, né? E para quem gosta de desenvolver pessoas, e para mim o bom varejista ele tem que ter a principal missão dele tem que ser desenvolver pessoas. Né? Acho que qualquer profissional, né? A principal missão dele tem que ser desenvolver pessoas. Eu encaro na mentoria um grande caminho, entendeu? Um caminho para qualquer um de vocês, tá? Poder fazer diferença efetivamente, né, no dia a dia das pessoas. Né? Isso é muito importante para a gente. E lembrando que no varejo, o varejo ele é muito interessante por um grande aspecto, por vários aspectos, mas tem o que eu gostaria de destacar. Né? Tem muita gente que começa no varejo como um repositor, ou então como um balconista de padaria, né? E chega em posições de destaque, né? Evolui para posições de destaque. Isso Legal. é muito interessante e isso é muito bacana dentro do varejo. Sidney, a gente ficou de. Você tem alguma sugestão de como que as pessoas podem estar evoluindo nesse assunto de mentoria? Eu sei que tem filmes para você estar indicando, os seus livros podem ser indicados. O que você acha? Bom, tem bastante coisa acontecendo. O assunto mentoria cresceu bastante e, obviamente, como todo assunto que cresce, tem as suas distorções, né? Tem gente falando que tudo chama mentoria e começa a chamar de mentoria qualquer coisa, né? Uhum. Primeiro, é entender que mentoria é um processo de alguém que tem uma vivência, e ele é veterano nessa vivência, e ele cria condições de transferir essa vivência para alguém que é mais novato nesse cenário. Ponto. Essa é a questão. Qualquer pessoa que diz que está fazendo mentoria, passando instruções para o outro, ele está sendo professor, não está sendo mentor. Ok. Passar instrução não é mentoria. Tá? Eu vi várias iniciativas, principalmente na internet agora. Tem gente aqui, 10 maneiras de você vender o seu produto, vou fazer a sua mentoria. E, na verdade, o que ele está fazendo é aquele monte de regra e passando um monte de regra de vendas. Isso aí é instrução de vendas, não necessariamente mentoria. A mentoria sempre tem a vivência de quem se propõe a ser mentor. Tá? Essa é a coisa-chave para a pessoa entender que na mentoria não existe mentor sem experiência naquilo. Tá? Essa é a chave. Se a pessoa não tem experiência naquilo, ela é uma fraude nesse quesito, ou Sim. pelo menos não deveria ser chamada de mentor. Tá bom? Uhum. Quando a gente fala de mentoria, tem alguns filmes muito icônicos que mostram isso. O Senhor Estagiário é um dos filmes que a gente adota na escola lá, mostra, né? É um filme bacana, para quem não assistiu, está no Netflix, então está bastante disponível. Tem uma outra quantidade de filmes, eu gosto de citar o Incontrolável. Esse filme não tem um nome muito fácil para a gente, porque a gente fica tentando lembrar do filme. É o filme de 2 trens que vão se chocar e tem o Denzel Washington como maquinista num dos trens, né? E ele Hum. tem um outro maquinista novato na cabine e eles têm que lidar com essa situação de crise. Então, ele também é um filme muito bacana de mentoria. Estou tentando lembrar alguns aqui, mas a série de filmes Carros, apesar de ser uma animação, é muito boa a animação do McQueen com o Doc Hudson, né? Tá. Eu recomendo, se as pessoas querem assistir um filme bacaninha de mentoria, para enxergar a mentoria na prática, né? O filme Carros é um filme muito legal. Como Treinar Seu Dragão é outra animação muito interessante. E eu tenho olhado até filmes mais recentes e filmes que talvez você fale isso não é mentoria ou é. Todo mundo deve ter visto aí os filmes dos Vingadores, né? E os mais recentes têm aí a relação do Homem de Ferro
com o garoto que é o Homem-Aranha. Se você pegar esses filmes dessa versão mais recente, tá? Dos Vingadores, ou desse Homem-Aranha mais recente, os últimos filmes, você vai ver uma ligação de mentoria entre o Tony Stark, né, e o Peter Parker. E é uma relação muito bonita de mentoria. Então, assim, o assunto mentoria, transferência de vivência, ela entrou na pauta até de Hollywood, tá? Então, ele é uma relação muito legal para ver. Eu já falei do Silvio Santos, você já viu um filme do Silvio Santos com a Rebeca, o Silvio Santos, e a filha dele, que é a Rebeca, né? É mesmo? É uma sucessora dele nos palcos. O Silvio Santos, ele sabe já que precisa construir esse caminho já há alguns anos, eu diria quase algumas décadas que ele vem buscando o sucessor dele, né? E parece que com a Rebeca foi muito interessante o processo. Quem quiser pode ver no YouTube, tem Silvio Santos e Rebeca. Eu lembro. Você vai ver como tem aí uma relação, e aí é uma relação bem próxima da nossa realidade, com alguém icônico, né, que é o Silvio Santos, que tem 50, 60 anos de vida na televisão, né, é um dos ícones da televisão, e ele passa essa experiência para a filha dele. Ele já passou para a Patrícia, mas ele está passando agora para a Rebeca, que é a filha mais nova. Então você vê, passeia um pouquinho, você vai olhar que tem relação de mentoria. Tem um novo episódio que eu estou vendo agora dessas séries, para quem gosta de assistir séries, eu vou citar duas. Uma delas chama Merli. Merli, não é Merlin, é Merli. M-E-R-L-I. É um professor de filosofia da Catalunha, sendo mentor dos alunos. E, na verdade, ele dá aula de filosofia, mas o que ele desenvolve é a maturidade dos alunos. Então, essa é uma série que vale a pena ver. E tem outra que eu comecei a assistir agora, no meio da pandemia, a gente começou a assistir, que é a Suits, tá? No Netflix, Suits, de Sim, dos advogados. São dois advogados e tem uma relação de mentor-aprendiz entre o garoto, que é um garoto excepcional, e o advogado, que também ele é excepcional. E aí eu não vou entrar no mérito de caráter, valores. Advogados, eles têm lá toda uma linha de trabalho. Mas é legal ver a relação deles, porque a mentoria acontece ali também, entendeu? Então, são vários movimentos para ver a mentoria em ação, né? Legal. Pô, Sidney, a gente já está chegando aqui ao término da live, né? Mas uma coisa que eu queria falar para todos é que a gente vai estar fazendo uma observação aqui em relação a esse grupo de 5 lives que a gente vai estar trabalhando nos próximos dias, quinzenalmente a gente vai estar entrando com lives. Essas 5 primeiras lives, todas elas serão dedicadas a desenvolvimento de pessoas, né? Hoje a gente está tendo um prazer de ter você. Na próxima live a gente vai ter, a gente vai ver o papel do empreendedor, e aí vai vir o Arnold, que é um empreendedor, é presidente da Atimo. Depois a gente vai falar sobre coragem, né? Atitude e coragem, e aí quem vai participar é uma conhecida nossa, a Valesca Farias, né? Ela vai estar participando. Depois a gente vai falar de engajamento, uma outra live. Para falar de engajamento, eu convidei um expert, né, que é o Eduardo Gouveia. O Eduardo Gouveia foi presidente da Cielo, presidente da Alelo, presidente da Múltiplos, né, e entre os executivos que eu conheço, certamente é um dos 5 executivos com maior capacidade de engajar pessoas. E a última vai ser uma surpresa que eu vou estar contando para todos aí, né? Mas vai vir uma pessoa do mesmo nível das demais e que com certeza vai poder agregar e agregar bastante para todos nós. Né? O objetivo da minha página no Instagram, muito forte, é o desenvolvimento de pessoas, né, Sidney? Isso é muito forte, e ela é completamente dedicada a comerciantes, varejistas, e aí aqui a gente tem desde panificadores, entendeu? Até donos de supermercados e passando por outros tipos de varejo / comércio.
Sidney, eu queria agradecer, eu queria deixar esses últimos minutos aqui para você fazer uma despedida para o pessoal, entendeu? E depois eu encerro. Tá bom. Bom, primeira pergunta que eu vou fazer para você. Você vai deixar isso tudo gravado aí no IGTV? Sem dúvida, vou deixar gravado. Tem eco agora, a gente já está aprendendo isso. A segunda Tá? coisa, eu quero te cumprimentar pela quantidade de pessoas que você tem em contato, a sua rede de relacionamentos é uma rede importante. Enquanto a gente estava falando aqui, eu vi que entraram várias pessoas, alguns nomes eu até tentei identificar, falei, nossa, será que é fulano, será que é ciclana, né? Mas parabéns pela tua rede de amigos. E eu vou te dizer uma coisa, que assim, é uma frase atribuída a Fernando Pessoa, mas não é do Fernando Pessoa, porque quem escreveu isso foi Guimarães Rosa, né? E eu gosto de falar isso, sabe por quê? Porque eu já cometi o equívoco de atribuir a Fernando Pessoa essa frase. Tá? Tá? Então eu sempre acho que me sinto na obrigação de dizer que eu cometi o equívoco e que a frase é de Guimarães Rosa. Mas quando você citou essas pessoas, às vezes a gente fica achando que, nossa, ele quer mostrar que conhece fulano, ciclano e beltrano. E não, eu acho que na sua trajetória de 30 anos de varejo, 32, né, você teve a oportunidade de construir uma trajetória junto com outras pessoas. Sem dúvida. Começa a lembrar da frase. Enquanto você estava citando as pessoas, inclusive alguns convidados, eu lembro da frase do Guimarães, do Guimarães Rosa, tá? E eu vou deixar ela para encerrar dizendo que a mentoria tem a ver desde o tempo de Guimarães Rosa, quando ele dizia que é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, você tem uma trajetória boa, e eu acho que é muito legal você se aproximar de gente boa e também as pessoas que são boas, que estão te vendo, aproximarem também de você. Porque essa frase, ela dá um sentido muito legal para tudo que a gente faz na vida. Quando a gente já tem uma trajetória, você começa a ver onde você é bom e onde foi que você pegou esse lado bom. Isso foi nos seus modelos, nas suas referências. Então, sem dúvida. Escolha as boas referências, porque é junto dos bons que você vai ficar sempre melhor, tá bom? Muito obrigado. Demetrio, espero que as próximas lives sejam também tão legais e que a gente tenha outras oportunidades para falar. Você falou de indicação, quem não me conhecia, olha, um prazer te conhecer pelo meu Instagram ou pelo meu site, que é com o meu nome também, você chega aí nos materiais, o Demetrio é um grande incentivador aí do crescimento da mentoria aqui no Brasil, né, Demetrio? Então, sem dúvida. você consegue ver os endereços, consegue olhar tudo nas redes sociais aí, então fica o meu prazer para todo mundo que passou nessa live aqui e quem vai assistir de novo depois, tá bom? Obrigado. Legal. Demetrio. E eu que agradeço você ter aceito, né, o convite para a primeira live. Eu gostaria de convidar a todos, né, que, por favor, aquilo que eu falei para vocês, existe um intuito de desenvolver um material com muita responsabilidade. Então, aqueles que ainda não são seguidores, né, da minha página, que é Demetrio, _varejo, _comércio, por favor, passem a ser seguidores, que eu quero honrar vocês com conteúdo de muita qualidade. E, Sidney, muito obrigado mesmo, tá bom? Eu adorei estar com você, né? E encontro todo esse pessoal que entrou aqui nas lojas, que é o meu grande prazer. Meu grande prazer é estar nas lojas, já estar acompanhando o que acontece efetivamente nas lojas. Um abraço e um beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau.